Olá, mulheres de Deus, mulheres mais fortes que é S1, mulheres que tiveram uma decisão maravilhosa durante essas horas, terem esses momentos a sós com Deus, esses momentos de compartilharem a palavra de Deus através de vídeos, de áudios, de mensagens, compartilhar essas horas de comunhão com Deus, orar, cantar, mas também do estudo da sua palavra. Parabéns por ter aceito esse desafio, esse convite de Deus para fazerem parte desse momento de intercessão por você, pela sua família e por outras pessoas. Quantas pessoas nesse momento precisam de intercessão? E eu vejo esse momento que estamos vivenciando como uma oportunidade. A gente precisa aprender a olhar para a tempestade e ver Deus. A gente precisa olhar para a tempestade e ter a consciência, a certeza de que Ele continua no barco. Pode até estar dormindo, mas está no barco. E quando Ele acorda, Ele acalma a tempestade, porque esse é o Deus que nós servimos. Então não precisamos temer. Ainda que andemos pelo vale da sombra e da morte, a nossa certeza é de que Ele está conosco. Amém? E temos que olhar para esse momento que nos é permitido, que nos foi permitido, e olharmos como um período para crescimento, para amadurecimento, para reforma, para reavivamento, para revitalizar, para renovar, para inovar, para se reinventar. Quantas de nós aqui estamos passando um tempo muito maior em casa? Outras ainda devem manter uma escala de trabalho fora, mas estamos maior tempo em casa e estamos com certeza nos reinventando. E precisamos. Eu estava conversando hoje com a doutora Raimunda Guedes, a doutora Raimundinha palestrou alguns anos atrás em um concílio, e conversando com ela eu vejo que a pandemia é uma oportunidade de nós avançarmos no processo de evangelização, de utilizarmos essa ferramenta, o celular, a mídia, o computador, como um método evangelístico. E aqueles que não utilizavam dessa forma, passarem a utilizar. E os que já utilizavam, estão utilizando de uma forma mais intensa. Por isso eu vejo os benefícios da pandemia, os benefícios dessa crise para apressarmos a volta de Jesus. Apressarmos nem é a palavra correta, porque Ele tem o seu tempo certo de vir. E será no tempo dele. Mas a forma de nós trabalharmos e nos envolvermos ainda mais com o método de evangelização, que é o mais atual no momento, é a mídia. E o que eu e você podemos fazer através da mídia? Podemos fazer o que fazíamos de forma pessoal. Podemos orar? Podemos. Podemos enviar um louvor? Podemos. Se você cantava na igreja, você pode continuar cantando. Se você pregava, você pode enviar um vídeo de pregação. Você pode enviar uma mensagem de WhatsApp todos os dias. Você pode criar um grupo de oração. Você pode manter as orações intercessoras com horários de oração. Os grupos de oração que se reuniam na igreja às terças, às quintas, nas segundas, nos domingos, podem se encontrar via WhatsApp no mesmo horário. Podemos continuar mantendo a frequência de atividades que fazíamos, só que hoje com outra ferramenta, que é a ferramenta virtual. Querida, nós precisamos buscar o conhecimento de Deus para sabermos como agir quando o mar se revolta. Eu quero compartilhar com vocês alguns textos, alguns conselhos de Paulo sobre as virtudes recomendadas, e eu creio, como a palavra de Deus não é uma palavra obsoleta, não é uma palavra ultrapassada, ela é uma palavra bem atual.
eu quero compartilhar com vocês esses versos. Mas antes eu quero orar. Vamos orar? Querido Deus, a Tua palavra se encontra aberta nesse momento. E o que eu te rogo é que também os nossos ouvidos e o nosso coração, a nossa mente, estejam abertos para ouvir a Tua voz. Que a Tua palavra tenha um poder transformador em nossas vidas. Amém. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. O verso 10, eu quero ler com você, do verso 10 ao verso 15. A minha Bíblia fala o seguinte: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E eu te pergunto, é possível amarmos fraternalmente uns aos outros sem termos contato pessoal? É possível. Podemos doar os alimentos, podemos doar um ouvido amigo, podemos enviar uma palavra de conforto, de consolo. Isso é demonstração de amor. Nós podemos chegar até o outro, mesmo que não seja pessoalmente. É possível demonstrarmos amor. O verso 11 fala: no zelo não sejais remisso, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. O verso 12: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Precisamos nesse momento termos paciência. Paciência enquanto Deus nos molda. Paciência para sermos lapidados pelo fogo. É fácil o momento da crise? Não é. Não é fácil você ver os raios, ver os trovões, sentir o barco balançando, parece que vai naufragar. Não é fácil. Mas jamais podemos nos esquecer que mesmo dormindo, Jesus se encontra no barco. Precisamos ter a paciência de esperá-lo despertar e acalmar a tempestade. Precisamos nos manter fervorosos de espírito, mas servindo ao Senhor. Nós não podemos deixar de servir ao Senhor. Deus confiou dons a cada uma de nós. Eu sei que você tem um dom, 2, 3, há pessoas que são dotadas de vários dons. E você pode utilizar o seu dom para multiplicar a esperança. Eu gerencio uma unidade básica de saúde, estamos trabalhando por escala. E essa semana eu recebi de uma amiga, que é adventista, e ela está produzindo máscaras para doação. E em cada pacote da máscara, ela coloca uma mensagem de esperança, o telefone da igreja e o seu telefone pessoal com WhatsApp para contato posterior. E ela me doou algumas máscaras para que eu distribuísse na unidade em que eu trabalho. E alguns vieram agradecer e ficaram elogiando o trabalho da igreja adventista, a mensagem de esperança que ela colocou. Alguns entraram em contato com ela para agradecer. É um início de uma conversa, início de um relacionamento. Ela usou um dom dela para falar da esperança, servindo ao Senhor. Não podemos utilizar a quarentena para deitarmos, para dormirmos, que seja somente isso, não. Temos que continuar servindo ao Senhor, com o dom que Ele nos concedeu. O verso 13 fala: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Há muitas pessoas entre nós passando necessidade, talvez até você. E nós não podemos nos calar. Esse contato que temos uns com os outros, quando nos sentimos em família, é também para compartilharmos a necessidade que tem. Precisamos nos sentir tão íntimos, tão em família uns dos outros, a ponto de nos sentirmos à vontade de compartilhar a minha necessidade ou de alguém.
E se eu puder ajudar, que eu possa doar. Se eu tenho 1 quilo, vou dividir meio. Mas a igreja apostólica, ela era uma igreja com uma comunhão tão forte, que não havia necessidade entre eles, porque eles repartiam tudo o que tinham entre si. Precisamos chegar nesse nível de comunhão e de família. O verso 14 fala: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Eu vejo quantos irmãos no Face brigando por política, e não é esse o nosso papel. O nosso papel como mensageiros de esperança é divulgarmos esperança. Não há por que brigarmos pelos nossos governadores, os nossos governantes. Temos que orar e interceder por eles. Mas precisamos entender que a nossa Canaã não é aqui. O nosso lar não é aqui. Não devemos nos acostumar com esse mundo. A nossa palavra no Face, no WhatsApp, no YouTube deve ser de esperança. Abençoando até que nos amaldiçoa. E o verso 15, que é o verso que eu quero concluir com vocês. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Esse é o nosso momento. Horas de alegria, horas de tristeza. Horas compartilhando alegria, horas dividindo lágrimas. Horas sendo um ouvido amigo. Precisamos compartilhar a alegria da salvação, mas também eu preciso dar conforto a quem vem a mim. E eu preciso oferecer conforto, mesmo para quem não tem coragem de vir até mim. Podemos sim continuarmos sendo mulheres evangelizadoras levando luz. Podemos ser canal de bênçãos através da mídia, através do mundo virtual. Deus nos capacitou com sabedoria e inteligência para pregarmos as boas novas. Só precisamos buscá-lo com mais intensidade para entender os planos de Deus para a nossa vida. Querida amiga, que Deus te ajude para que nessas horas você entenda os planos de Deus para a sua vida. Você entenda os métodos que você tem em mãos para evangelizar. O seu vizinho, o seu familiar, os seus amigos distantes, os mais próximos, mas você foi chamada para servir ao Senhor e sirva com alegria. Que o Senhor revitalize a esperança no teu coração, para que você transborde esperança. Que Deus te abençoe. Amém? Beijos no coração. Fiquem na paz. Fiquem com Deus. Jamais esqueçam, ainda que andemos pelo vale da sombra e da morte, a certeza que temos é que Ele está conosco até a consumação dos séculos. Amém?